Emoções, a linguagem das células. Em formas mais evoluídas e conscientes de vida, o cérebro desenvolveu um nível de especialização que permite a toda a comunidade refinar seus sinais reguladores. A evolução do sistema límbico estabeleceu um mecanismo único que converteu os sinais de comunicação química em sensações acessíveis a todas as células da comunidade. Nossa mente consciente interpreta esses sinais como emoções. A mente consciente não só é capaz de ler o fluxo de sinais de coordenação celular que compõe toda a mente do corpo, como também de gerar as emoções que se manifestam por meio da emissão controlada de sinais pelo sistema nervoso. Enquanto eu estudava os mecanismos do cérebro da célula e entendia melhor as operações do cérebro humano, Candace Pert estudava o cérebro humano e passava a compreender melhor os mecanismos do cérebro e das células. Em seu livro Moléculas de Emoção, Pert revela com seus estudos sobre os receptores processadores de informações da membrana das células nervosas e levaram a descobrir que os mesmos receptores neurais estavam presentes na maioria, se não em todas as células do corpo. Suas experiências a levaram à conclusão de que a mente não se concentra apenas na cabeça, mas sim está distribuída em moléculas sinalizadoras presentes no corpo todo. Outra descoberta importante foi que as emoções não se originam apenas de respostas do corpo ao ambiente. Por meio da autoconsciência, a mente pode usar o cérebro para gerar moléculas de emoção e agir sobre todo o sistema. Enquanto o uso apropriado da consciência pode tornar um corpo doente mais saudável, o controle inconsciente e inapropriado das emoções podem causar muitas doenças. Um assunto que vou abordar com mais detalhes nos capítulos 6 e 7. Moléculas de emoção. Moléculas de Emoção é um livro instigante que descreve detalhadamente os processos das descobertas científicas, além de revelar também os esforços dos pesquisadores de tentar introduzir novas ideias ao clube dos cientistas antigos, algo que eu conheço muito bem. O sistema límbico representou um grande avanço em termos de evolução devido à sua habilidade de captar e coordenar o fluxo de sinais reguladores de comportamento dentro da comunidade celular. À medida que o sistema interno de sinais evoluía, sua grande eficiência permitia ao cérebro aumentar de tamanho. Com isso, os organismos multicelulares aumentaram seu número de células especializadas em reagir a uma quantidade ainda maior de sinais externos do ambiente. Enquanto as células individuais respondem apenas às percepções sensoriais mais simples, como vermelho, aromático e doce, as habilidades desenvolvidas do cérebro dos animais multicelulares conseguem combinar todas essas sensações e identificar a maçã. Os reflexos comportamentais básicos adquiridos durante a evolução são passados às novas gerações sob a forma de instintos genéticos. A evolução dos cérebros maiores, com sua grande população de células neurais, ofereceu aos organismos a oportunidade não apenas de poder confiar em seus instintos comportamentais, como também de aprender com as experiências. Aprender um novo reflexo ou comportamento é basicamente um produto do condicionamento. Por exemplo, Pavlov treinou seus cães para salivar toda vez que ouviam um toque de um sino. Primeiro, ensinou-lhes a associar o som com o estímulo de receber alimentos. Depois de algum tempo, tocava o sino, mas não oferecia comida. Que maldade! Só que os cães já estavam tão programados a serem alimentados que toda vez que o sino tocava, começavam a salivar, mesmo que não houvesse alimento presente. Muita maldade! Trata-se de um comportamento reflexo inconsciente adquirido.
O comportamento reflexo pode ser algo simples, como levantar da perna quando o martelinho do médico toca no nosso joelho, ou mais complexo, como dirigir um carro a 80 km por hora em uma rodovia cheia. Ao mesmo tempo, conversar com os passageiros. Hoje em dia, falar ao celular, né? Que é básico a pessoa cometer esse erro, né? Embora as respostas comportamentais condicionadas possam ser muito complexas, elas não envolvem o uso do cérebro. Por intermédio do processo de aprendizagem condicionada, as reações químicas neurais entre os estímulos e as respostas comportamentais se consolidam para garantir um padrão repetitivo. Essas reações consolidadas se chamam hábitos. O cérebro de animais menos desenvolvidos é condicionado a utilizar respostas habituais aos estímulos. Os cães de Pavlov salivavam por simples reflexo, não por intenção consciente. As ações da mente subconsciente são reflexivas por natureza e não governadas pela razão ou pelo pensamento. Fisicamente, esse tipo de mente está associada a atividades de todas as estruturas do cérebro de animais que não têm autoconsciência desenvolvida. Humanos e alguns mamíferos desenvolveram uma região especializada do cérebro associada ao pensamento, planejamento e tomada de decisões, chamada córtex pré-frontal. Essa parte do cérebro parece ser o centro do processamento da autoconsciência. A mente autoconsciente é autorrefletora, um novo órgão sensor que observa nosso comportamento e emoções. Essa mente autoconsciente também tem acesso à maior parte das informações armazenadas em nosso banco de memória. Trata-se de um recurso extremamente importante que nos permite lembrar de todo o nosso histórico de vida e assim poder planejar nossas ações futuras. Além de ser autorrefletora, a mente autoconsciente é extremamente poderosa. Observa todos os comportamentos programados que adotamos, avalia cada um deles e decide conscientemente se deve modificá-los. Podemos escolher como reagir à maioria dos sinais do ambiente e até se vamos ou não reagir a eles. A capacidade da mente consciente de se sobrepor aos comportamentos programados da mente inconsciente é o que nos permite ter livre arbítrio. No entanto, essa faculdade especial também é uma espécie de cilada. Enquanto a maioria dos organismos precisa receber diretamente um estímulo específico para reconhecê-lo, a habilidade do cérebro humano de aprender é tão avançada que podemos adquirir determinadas percepções indiretamente, a partir da experiência de outras pessoas. Mais uma vez, que aceitamos essa percepção como verdades, elas se tornam definitivas em nosso cérebro e passam a ser nossas próprias verdades. E aí está o problema. É quando as percepções de nossos professores estão erradas, acabamos absorvendo informações imprecisas. A mente inconsciente é basicamente um dispositivo, um interruptor de estímulo-reação. Não há fantasmas nessa máquina capaz de avaliar as consequências de cada programação que absorvemos. O subconsciente trabalha somente no momento presente. Consequentemente, as impressões equivocadas não são monitoradas e acabam nos fazendo desenvolver comportamentos inapropriados e limitadores. Se dentro de cada exemplar deste livro houvesse uma cobra viva, você provavelmente jogaria-o bem longe, assim que abrisse e sairia correndo. Quem quer que tenha lhe mostrado uma cobra pela primeira vez, incutiu em sua mente uma lição de vida aparentemente importante. Você está vendo aquilo? É uma cobra. Muito perigoso. O sistema de memória subconsciente capta e armazena sem filtros. E muito rapidamente todo tipo de percepção do ambiente sobre objetos e situações que ameacem a vida ou o corpo físico
Se lhe ensinar o que cobras são perigosas, toda vez que você depara com uma delas, adota inconscientemente uma postura defensiva para se proteger. Mas, e ser um herpetologista resolvesse ler este livro e encontrasse a cobra? Ele não apenas ficaria curioso, como também muito contente com o brinde, ou pelo menos ficaria contente ao descobrir que a cobra brinde não é perigosa, iria pegá-la e divertir-se estudando seu comportamento. Herpetologista é quem estuda os répteis. Para os herpetologistas, a sua reação programada de fugir da cobra é algo irracional, pois nem todas as cobras são perigosas. Lamentam que a maioria das pessoas não tem o prazer de estudar essas criaturas tão interessantes. Portanto, a mesma cobra, ou seja, o mesmo estímulo, é capaz de gerar reações completamente diferentes. Nossas respostas aos estímulos do ambiente são controladas pela percepção. No entanto, nem todas as formas de percepção que temos são precisas, assim como nem todas as cobras são perigosas. Sim, a percepção controla a biologia, mas como já vimos, ela nem sempre é precisa. Um sinônimo adequado para esse tipo de percepção que controla o comportamento é a palavra crença. As crenças controlam a biologia. Pense no significado desta frase. Temos a capacidade de avaliar conscientemente nossas respostas aos estímulos do ambiente e de modificar determinadas reações arraigadas em nosso sistema a qualquer momento, bastando para isso manipular a poderosa mente subconsciente. Mas abordarei esse assunto com mais detalhe no capítulo 7. Chega logo, capítulo 7! O mais importante é termos consciência de que nossos genes ou nosso comportamento autodestrutivo não são algo definitivo e imutável ao que estamos presos.